Crianças, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele se preocupou muito com a fé e a vida das pessoas. Então, ele contou a parábola do semeador. Vocês sabem o que é um semeador? Semeador é a mesma coisa que um agricultor. É o homem que planta a semente de verdade. Então, um certo dia, Jesus contou para os discípulos essa história. Vamos ouvir agora? Jesus disse: Eis que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram no caminho. Não caiu em terra boa e nem em terra fértil. O semeador continuou a semear. Outras sementes caíram, sabe aonde? Num lugar cheio de pedra. Tinha pedra por todos os lados. Outras sementes caíram, sabe aonde? No meio dos espinhos. Ui! O que será que aconteceu com essas sementes que caíram aí nos espinhos, crianças? E por fim, umas sementes caíram em um lugar onde a terra era muito boa, onde a terra era fértil. Vamos ver agora o que aconteceu com cada uma dessas sementes? Vocês entenderam o significado dessa parábola? Não? Sabe, crianças, que os discípulos, quando Jesus contou essa história para eles, eles também não entenderam muito o que Jesus quis dizer e perguntaram: Mestre, o que o senhor está tentando explicar? Aí Jesus explicou tudo direitinho. Vamos entender? As sementes que caíram na estrada, o que aconteceu? A estrada é o lugar onde a gente caminha, onde a gente passa. O chão é duro. Elas nem conseguiram germinar ali naquele solo. E o que aconteceu? As sementes ficaram ali e os passarinhos vieram e levaram a semente embora, comeram a semente. O que isso quer dizer, crianças? Significa que a semente é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. Olha, o coração tá triste. Por quê? O coração é duro, que nem aquele solo duro lá que não deixou a sementinha penetrar. É a mesma coisa. O nosso coração não duro não deixa os ensinamentos de Jesus entrar e mudar a nossa maneira de ser. Aí a semente não deu fruto lá naquele solo. E se o nosso coração é duro, os ensinamentos de Jesus também não vão dar fruto no nosso coração, não é? E as sementes que caíram lá nas pedras? Sabe, elas até nasceram, mas elas não criaram raízes fortes, porque as pedras empurraram a plantinha e não deixaram a raiz forte nascer e penetrar no solo, porque só tinha pedra. Quando o sol veio, secou todas as plantinhas, elas morreram todas, porque não tinha raiz para ir lá no fundo do solo buscar água para elas. Aí elas morreram. Aqui, crianças, a semente também é a palavra de Deus. E as pedras são o nosso coração. Quem aceita Jesus no coração cria raízes fortes. Aqui, como só tinha pedra, até brotou, né, as plantinhas, mas não criou raízes.
Assim é o nosso coração quando ele é de pedra. A gente até escuta a palavra, vai na igreja de vez em quando, mas saiu da igreja, esqueceu o que o pastor falou, esqueceu a palavra de Deus, não criou raízes lá no seu coraçãozinho para caminhar junto com Jesus e andar junto com os seus ensinamentos. Nas primeiras dificuldades, logo desistem, vão para longe da palavra de Deus. Esse representa o coração de pedra. E as sementes que caíram no espinho? Será que elas nasceram? Sim, elas também brotaram. Só que o que aconteceu? Os espinhos sufocaram essa semente. Não deixaram ela crescer e dar frutos. Então ela até nasceu, mas nada de dar frutos. Essa semente, crianças, que caiu lá nos espinhos, também representa a palavra de Deus. E os espinhos é o nosso coração. Os espinhos são as pessoas, representam as pessoas que até aceitam a palavra de Deus, mas elas têm outras coisas importantes para fazer. As pessoas até vão na igreja, escutam a palavra de Deus, mas elas estão preocupadas com outras coisas. Elas estão preocupadas com o dinheiro que vão ganhar, no que vão se divertir. Não separam um tempo para ler a Bíblia, não separam um tempo para ouvir a palavra de Deus na igreja. Então, essa pessoa não adianta, porque ela também não vai dar frutos bons, né? Ela não vai seguir os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. Essas pessoas não vão dar frutos bons. Ao invés disso, elas priorizam outras coisas na sua vida e não sobra tempo para Deus. E essas sementinhas aí, essas plantinhas que não dão frutos, vai acontecer o quê? Elas podem até morrer, né, crianças? E por último, as sementes que caíram em solo fértil, em terra boa. O que aconteceu com elas? Olha que lindo! Deram árvores lindas, plantas lindas e com frutos. Que lindo, né, crianças? Essa sementinha também, que cresceu e deu frutos, também é a palavra de Deus. E esse solo fértil, esse solo bom, é o nosso coração. E olha só como tá esse coração, tá feliz, né? Porque representa as pessoas. Quando aceitam Jesus, obedecem à palavra de Deus, se dedicam a Deus. Quando o coração é bom, é voltado para Deus, ele cresce forte, se torna forte também. A primeira coisa, crianças, é aceitar Jesus no nosso coração. Quando o coração é terra boa, a semente da palavra de Deus dá muito fruto. Então, crianças, hoje com essa historinha, a prof quer deixar 3 recadinhos aqui para vocês bem importantes, tá? Um deles é orar. Lembrem sempre de fazer a oração. Lembrem da última aulinha da prof. Marci? É muito importante, crianças, que vocês conversem com Deus, que contem para eles tudo que o coração de vocês gostaria. Deus é nosso amigo. Conte, agradeça. Sempre é importante agradecer. Então, quando vocês forem orar, conversem com Deus, né? Jesus é nosso melhor amigo. Contem para ele tudo que vocês quiserem, tudo que está no coração de vocês. E lembrem-se sempre de agradecer, né? Por tudo que ele nos dá. Outro recadinho importante, ler a Bíblia e ir na igreja. São 2 coisas muito importantes, crianças, que nós devemos fazer. A prof sabe que é um momento difícil, né? Que tá mais complicado, mas é muito importante que vocês vão com o papai e com a mamãe na igreja,
para escutar a palavra de Jesus, para escutar o pastor falar. É lá na igreja, é na palavra que tem a sementinha, que é a sementinha que vai dar fruto lá no nosso coração. E o que é o que a gente aprende, é o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. Por isso é muito importante ler a palavra de Deus e ir na igreja. E o último recadinho de hoje é obedecer. A gente só tem coisas boas para ler lá na Bíblia. Então, se a gente obedecer e seguir o que está escrito lá, a gente vai ser uma criança bem feliz. A Bíblia, crianças, não ensina nada de errado, ela só ensina coisas boas. Então, se a gente obedecer o que está escrito lá, tudo vai dar certo. Tá bem?